Pessoal, vou tentar então concluir essa aula para ela não ficar tão longa, mas justamente ficou um pouquinho mais sem espaço. Dimensão federal unitária. Federalismo ou centralização? Permitam-me ler William Hayek, tá? O federalismo é uma organização política em que as atividades do governo são divididas entre os governos regionais e um governo central, de tal forma que cada tipo de governo tem certas atividades sobre as quais ele toma as decisões finais. Ou seja, autonomia. Vocês lembram daquela discussão no STF no ano passado que deu autonomia para tornar mais rígida as regras sanitárias, caso fosse necessário, né? Foi uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. Por quê? Porque nós estamos num federalismo, né, pessoal? O Brasil é federalista, às vezes pode não parecer. Eu sei, tem discussões bem interessantes sobre isso, né? Então, em alguns países nós temos estados, como o Brasil, províncias, cantões, municípios, que precisam, de certa forma, né, de autonomia. Isso, inclusive, tá, pessoal, ele é uma maneira de tu evitar separatismos. No Brasil, nos últimos anos, nunca houve uma discussão mais forte ou mesmo uma tentativa de separação, né? Na verdade, os separatismos brasileiros, eles estavam mais em voga na discussão no Império. Lembrem-se, né, naquela parte da regência de Dom Pedro II, enfim, porque a Revolução Farroupilha e outras divisões aí, mas que não chegaram também a ter um apelo tão forte separatista, na minha avaliação, bem mais do que nós vivenciamos no século XX. Então, é difícil para vocês dar exemplos dentro, inclusive, eu vou dizer, da América do Sul. Agora, se a gente pega, por exemplo, regiões como a Catalunha, Barcelona, lembram disso? Na Espanha, teve algumas tentativas de separação da Espanha e outros lugares, principalmente na Europa, tá? A gente vai ver que existem esses problemas. Então, uma coisa que o federalismo faz, e é positivo, é que quando há uma divisão interna forte, por exemplo, existem algumas regiões, vamos supor que o Brasil incorporasse, sei lá, o Uruguai, né? Vamos pensar, mas vamos manter a autonomia da língua deles, espanhol e a cultura e outras formas de autonomia, né? Para que se possa, digamos, ser integrado ao Brasil. Só para dar um exemplo. Então, nesse aspecto, quando é muito diferente um país, principalmente a questão de língua, né, em relação à maioria do país, tu pode ter problemas. Então, o ideal é que seja um federalismo, ou seja, que tu dê autonomia para essa entidade. Claro que essa autonomia ela tem que ter um certo, né, vínculo orgânico com o país. Se tu der total autonomia, quase que não é o mesmo país. Então, isso tem que ser considerado, tá, pessoal? Como é que eu vejo isso? Um indicador que eu recomendaria para vocês também, que é interessante, é quanto o governo central tem e controla os impostos arrecadados no país. No caso brasileiro, o governo federal ele controla cerca de, tá? Isso muda de ano após ano, mas em média, nos últimos anos, cerca de 60% dos impostos totais arrecadados, contando os estaduais, os municipais e os federais, tá? O que dá em torno, mais ou menos, ultimamente, de valores acima de R$1 trilhão. Então, isso mostra já um certo grau de poder, tá? De centralização na esfera de impostos arrecadados, tá? O que vai gerar, inclusive, uma série de reclamações. Às vezes, os prefeitos reclamam, poxa, eu queria ter mais recursos, enfim, etc. Vocês sabem disso, né? Tá? Então, no caso, quanto mais federal, quanto mais autonomia tu der a algumas entidades, mais tu tá dentro do modelo consensual de democracia. Já no modelo de centralização, tá, tu está mais próximo do modelo majoritário, que não é um país federalista, ok? Dentro ainda dessa discussão,
eu não sei se você sabe, mas os países podem ser tanto unicamerais quanto bicamerais. Então, alguns países possuem a Câmara Alta e a Câmara Baixa. A Câmara Baixa geralmente é tida como todos têm, né? Que é a Câmara de Deputados, que a gente chama no Brasil, que representa o cidadão. Já nos países federalistas, sempre é bicameral. Por isso que o Brasil é bicameral, né? Porque os países federalistas como Canadá, Estados Unidos, Austrália, Brasil, tá? Eles têm justamente a ideia de proteger os estados, os interesses dos estados, das unidades federativas. É por isso que serve o Senado, tá? Então, prestem atenção numa coisa, isso talvez se vocês não sabem, o Senado brasileiro, ele representa o ente federativo. No caso, os senadores gaúchos representam a ideia do Rio Grande do Sul, por isso que tem o mesmo número, tá? Por isso que um estado como São Paulo, que é gigantesco, tem o mesmo número de um estado como o Acre, que não tem, se eu não me engano, nem 1 milhão de habitantes. Ao passo que São Paulo, sei lá quantos milhões tem. Acho que mais de 30, né? Então, por isto, o Senado sempre. Então, qualquer ente federativo que surgir no Brasil como estado, no caso brasileiro, vai ter direito a ter 3 senadores, tá? Por isso que nós somos 81 senadores, que são os senadores dos 26 estados mais o Distrito Federal multiplicado pelo número 3. Ok, pessoal? Então, modelo consensual de democracia, lembre-se, mais gente opinando, mais gente, entre aspas, enchendo o saco, digamos assim, tá? Então é um modelo bicameral, ou seja, um modelo que tem Senado. Ah, professor, mas o outro modelo é mais legal, é mais barato, enfim. Pessoal, vejam bem, vocês não podem ser senso comum. Nós estamos falando num modelo, né? O Brasil segue um modelo, tá? E o modelo, até inclusive na teoria do Brasil, ele é maravilhoso, na teoria, tá? Eu acho. Agora, na prática, a gente tem alguns problemas. Não interessa muitas vezes, pessoal, se vai ter 1, 2 câmaras, interessa saber o quanto eles gastam. Aí é outra discussão, tá? No Brasil, eu acredito que o Congresso, em geral, gaste demais, principalmente não em salário, mas principalmente em outros penduricários e outros gastos, como o chamado cotão, enfim, tá? Mas isso é outra discussão. Tipos de Constituição. Quanto mais uma Constituição é rígida, mais ela exige que uma maioria seja diferenciada para sofrer alterações, ou seja, um modelo mais consensual. Ou seja, ela pode ser rígida no sentido de que é difícil mudar ela, ou pode ser flexível. Obviamente, quanto mais flexível ela é, mais majoritária. Tu forma qualquer maioria e muda ela. Alguns países exigem maiorias de 2/3 para modificar a Constituição. No Brasil é 3/5, tá? Então, Austrália, Estados Unidos, Alemanha exigem 2/3. E daí vocês imaginem o grau de consenso no caso dos Estados Unidos, que vocês conhecem muitas vezes a oposição entre republicanos e democratas. Dificilmente, olha, eu não me lembro, talvez, no século XX, de nem republicanos ou democratas chegarem a ter mais de 60% da Câmara. Então, o grau de consenso exigido, né, para mudar a Constituição, ele tem que ser muito alto no caso dos Estados Unidos. No caso brasileiro, ele não é tanto. Ainda assim, é 60%, tem que ser votado pelas 2 casas, ou seja, qualquer presidente brasileiro que queira mudar a Constituição, por exemplo, ele vai ter certa dificuldade, tá? Agora, em outros países, como o caso da Nova Zelândia, Israel e Reino Unido, alguns precisavam só de maiorias ordinárias, ou seja, 50% mais 1, ou até mesmo, não precisa nem 50%, né? Se não tiver quórum, enfim, etc., aquela coisa de maioria qualificada ou maioria simples, às vezes, talvez até mesmo com uma maioria simples, tá? Eu teria que verificar no caso desses países, mas eu acho que seria 50% mais 1, né? Senão é muito instável a ideia de praticamente não é nenhuma Constituição, né? Porque a ideia de Constituição é a ideia de que se mantenha, né? Tipo aquela dos Estados Unidos que se mantém há não sei quantos anos, né? Quase sem nenhuma alteração, tá? Já o Brasil já foi alterado pelas emendas constitucionais
Eu acho que, pessoal, eu acho que cerca de umas 80 vezes já foi promulgadas emendas constitucionais, né? Desde 88, ou seja, em cerca de pouco mais de 30 anos, então dá uma média de quase 3 mudanças por ano, né? Bastante mudança, bastante, inclusive, instabilidade constitucional, eu diria, comparativamente a outros países, ok? Então, quanto mais rígido, né, quanto mais difícil de ser mudada, mais consensual. Então, no caso brasileiro, ela não é tão difícil assim, né? Não precisa um pacto nacional praticamente para mudar a Constituição. Tem um outro característica variável aqui dessa dimensão federal unitária, que é a revisão constitucional. A revisão da Constituição, ela permite que a Justiça revise, né, além do Legislativo, e que ele interprete a Constituição e resolva alguns litígios. Bom, eu não tenho melhor exemplo que o nosso STF. Qualquer probleminha que uma minoria tenha, vai lá, bate na porta. STF, resolve para mim. Vocês estão, nos últimos anos, cansados disso. Acho que, aliás, eu, particularmente, quando cientista político, mas é uma opinião minha, estou um pouco cansado da atuação do STF também, né? Judicializa muito várias questões. Mas lembrem-se, não é culpa do STF. O STF, ele está sendo provocado por algum ator. Tá? Isso vocês têm no direito constitucional brasileiro. Então, algumas partidos, se eu não me engano, a OAB e outras instituições podem ir ao STF quando sentirem que algum direito constitucional foi atingido, né, para que eles interpretem a Constituição e, enfim, impeçam alguma política pública aprovada, etc. e tal, dada a Constituição brasileira. Ok? Estados Unidos e Alemanha também têm uma revisão constitucional forte, e já outros não têm essa revisão judicial, como Finlândia, Holanda, Reino Unido, Nova Zelândia. Tá? Então depende do país. No caso do Brasil, o Brasil é extremamente consensualista, porque tudo praticamente para no STF. Tá? Isso também eu não acho que seja uma questão tão interessante assim. Embora eu estava discutindo com o professor Jora esses dias, e uma coisa interessante, né, pessoal? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Se um governo qualquer, seja de esquerda ou de direita, domina tanto digamos assim, a Câmara Legislativa quanto o Executivo, pode ter perigo, né? Porque ele domina demais essas duas lugares. Então o STF, que muitas vezes já foi indicado por ex-presidentes, como é o caso do STF brasileiro, tá? Ele tende a ter uma ideia política institucional diferenciada. É óbvio. Professor, então, hoje eu acho que dos 11 ministros do STF, se eu não me engano, 8 foram indicados pelo PT. Isto é interessante porque, como hoje o governo é Bolsonaro, então algumas das interpretações, e por isso que o Bolsonaro tem alguns problemas, enfim, com o STF, tá, pessoal? Por causa disso, mas isso é democracia, entende? Por exemplo, agora ele vai indicar um outro, ele já indicou um ministro, agora vai se aposentar e vai ser indicado pelo Bolsonaro um outro, né? Então talvez lá no futuro, digamos que a esquerda volte a ganhar, já vai ter 2 ministros, 3 se botar Alexandre de Moraes, foi indicado por exemplo pelo Michel Temer, que não são, digamos, ministros apontados pela esquerda, né, que tem uma certa visão de mundo. E isto também acontece nos Estados Unidos, né? Por exemplo, agora pode ter maioria no Legislativo, maioria no Executivo, os democratas, mas na Corte Americana os conservadores ainda têm maioria. Ok, pessoal? É um tribunal bastante político, e isto não é só no Brasil. Então, como eu falei para vocês, no Brasil nós temos uma revisão judicial forte com várias ADINs. O que são ADINs, professor? Ações diretas de inconstitucionalidade que o STF vai vir a julgar. É só vocês procurarem algumas que são bem interessantes nos últimos anos do Brasil aí. Ok? 5. Independência do Banco Central. Essa questão da independência do Banco Central é uma variável polêmica, eu acho, do Liper. Porque ele diz que quanto mais consensual,
mais o Banco Central é independente, tá? Porque o Banco Central independente é mais um ator que evita a concentração de poder. O problema é que às vezes essa independência, se ela não for realizada por eleições, ela não é muito democrática, tá? Então, se o Banco Central, por exemplo, for independente, mas muito ligado a interesses de corporações econômicas, pode ser complicado, porque o Banco Central ele tem um papel fundamental na política econômica, tá? Mas o Lippert acha que isso também é importante para o modelo dele, tá? Para definir se um país é mais consensual ou não. Então, nesse sentido, quanto mais independente o Banco Central, mais consensual o modelo. E aí, pessoal, o modelo de democracia faz ou não faz diferença? O Lippert, tá? No final do livro, ele vai colocar essas democracias que ele mediu, essas 36, num mapa, no chamado mapa bidimensional, onde ele vai mostrar as que são mais consensuais e as que são mais majoritárias, ok, pessoal? O que ele faz depois disso? Ele testa algumas variáveis sobre qualidade da democracia e ele afirma que o modelo consensual possui maior probabilidade, não é certo, tá? De ter um estado de bem-estar melhor, tá? Resultando de uma proteção ao ambiente, mandam menos pessoas para a prisão e menor probabilidade, por exemplo, de adotar a pena de morte, tá? E também, quanto à questão da mulher na política, ele também fala algumas questões nesse sentido, dizendo que o modelo consensual tende a colocar mais mulheres na política. Esse modelo ainda está para ser testado novamente, tá, pessoal? Já houve testes, já houve discussões sobre isso, e é polêmico algumas coisas que o Lippert fala. Agora, o Lippert e a Pippa Norris também tem uma coisa importante, pessoal. Quando a gente tem minorias no país, por exemplo, minorias raciais, minorias indígenas, minorias linguísticas, talvez seja importante um modelo consensual para que proteja essas minorias, tá? Dentro do nosso modelo institucional. É isso que o Lippert está falando. Então, talvez algumas questões, por exemplo, que foram definidas no STF como racismo, etc., foram importantes movimentos para proteger, por exemplo, a chamada... essa palavra maioria, minorias, né, mas esses grupos identitários, né, que hoje se chama também, como no caso dos negros no Brasil. Embora, por exemplo, o racismo brasileiro e o racismo norte-americano, eu acho, né, que tem bastante diferença em relação à sua construção histórica. Eu acho que nos Estados Unidos o debate é um pouco mais tenso do que no Brasil. Tá, é só ver agora, eu estou falando para vocês, e ontem foi julgado, culpado, aquele assassino, né, o policial assassino que matou o George Floyd. E todos os jurados consideraram ele guilty, ou seja, culpado. Ok, pessoal? Então, o que Lippert diria? Vamos adotar um modelo que proteja essas minorias, né, para que seja um país mais consensual, e ele defende sim um modelo mais consociativo de democracia. Ok? Agora, pessoal, tendo em mente todas essas informações que vocês tiveram, eu vou propor uma atividade bem interessante para vocês. Eu falei sobre a Freedom House, né? Eu falei sobre alguns países aqui e falei sobre esse modelo, essas 10 variáveis que eu acabei de falar para vocês, nas duas dimensões, a federal unitária e a dimensão executiva partidos. Não falei para vocês? O que eu quero que vocês façam agora? Um exercício bem interessante, escrito, de 2 páginas, vai valer por 2 aulas, então talvez ele seja um pouco mais cansativo, tá? Mas é porque ele vale por 2, porque a aula passada não dei. Agora vem a atividade que vai valer 20% da nota, tá? Pessoal, preste atenção. 2 a 3 páginas sobre um país, eu quero que vocês falem sobre um país que não seja o Brasil. Por quê? Porque eu quero justamente fazer com que vocês conheçam outras realidades que não somente a brasileira, tá? Que não é o propósito. Pode ser qualquer outro país que não o Brasil, tá? É individual. Entre 2 a 3 páginas, eu quero que vocês peguem países democráticos, tá? E que vocês falem um pouco do contexto histórico da democracia com a palavra de vocês. Eu não quero cópia de internet, eu vou saber, tá? Com a palavra de vocês. Sobre aquele país, pode pegar o relatório da Freedom House, por exemplo, para dar uma olhada, para ver a democracia naquele país.
Feito isso, gostaria que mais ou menos, claro, vocês não vão exaurir em 2, 3 páginas isto, mas que dentro do que eu falei para vocês acreditam que ele seja um modelo mais majoritário ou mais consensual dentro daquelas regras, né? Qual é o sistema eleitoral que ele adota? Ele tem muitos partidos, eles têm poucos partidos, é um sistema federal, não é, tem revisão constitucional, não tem? Faz um check, tipo um checklist, né? Com poucas linhas em cada variáveis, né? Algumas linhas explicando mais ou menos como é esse país, tá? E eu quero que vocês façam isso, então, para vocês justamente colocarem na prática e verem, visualizarem o que eu acabei de falar nessas últimas 2 aulas. Como é que se deu essa democracia, enfim, como é que está a democracia nesse país, pode ser, por exemplo, Estados Unidos, e como é que os Estados Unidos, Inglaterra, França, Angola, né, qualquer país que tenha, digamos, mas tem que ser democrático, tá? Angola não sei como é que está o status de democracia, enfim, mas eu pelo menos defendo. Não quero que alguém faça sobre a China. A China não me interessa, porque a China a gente sabe. China, Coreia do Norte, Cuba não são democracias, ok? Né? Façam sobre democracias. E é uma oportunidade para vocês também estarem conhecendo outros países. Ok, pessoal? Então era isso. Forte abraço, bom trabalho!